Eu estarei lendo os versos ímpares e a igreja respondendo com os versos pares. Nos diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Disse mais Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Senhor, o Deus de vossos pais, me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Soberano Deus e Pai, nós suplicamos ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia, a tua benevolência, Pai. Fale poderosamente aos nossos corações, ó Deus, mediante a palavra do Senhor, mediante o Espírito Santo do Senhor. Fale, ó Deus, conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, então, domingo passado nós encerramos a exposição de qual carta mesmo? Gálatas. Então, domingo passado, nosso amado pastor reverendo João Gustavo encerrou a exposição do livro de Gálatas. Livro esse ao qual o Senhor nos ensinou que nós devemos viver pela graça. E como a igreja alcançada pela graça vive. Creio que foi uma bênção na vida da igreja, assim como foi uma bênção também na minha vida. Então, como nós encerramos a exposição do livro de Gálatas, vamos dar início então agora a uma nova série. Mas essa série é um pouco diferente. É uma série temática. Nós vamos tratar no Evangelho de João os 7 eu sou. Você pode pensar, mas vamos tratar do Evangelho de João. Você leu o Êxodo? Muito bem. Quem prestou atenção, está ligado. Será 7 sermões, então, no Evangelho de João, onde nós vamos tratar todos o eu sou, Jesus se identificando, ok? Veremos Jesus falando que eu sou o pão da vida, Jesus vai dizer que eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. 7 sermões.
pela graça do Senhor, iremos expor para a igreja, e a igreja, com certeza, será muito abençoada. Mas esse sermão de hoje é o primeiro sermão da série, mas é um sermão introdutório. Por isso, o tema da nossa noite é: quem é esse Jesus que diz, eu sou? Esse é o tema da nossa exposição dessa noite. Quem é esse Jesus que lá no Evangelho de João vai declarar que eu sou? É isso que nós iremos, irmãos, pela graça do Senhor. Então, precisamos entender, meus irmãos, que quando Jesus diz lá no Evangelho de João que eu sou o pão da vida, quero que vai ficar claro para nós que ele não está apenas dizendo que pode alimentar nossa alma. Quando diz eu sou a luz do mundo, Jesus ele não está apenas dizendo que pode nos orientar. E quando ele diz eu sou o bom pastor, Jesus ele não está apenas dizendo que cuida de nós. Tudo isso é verdadeiro. Mas há algo ainda mais profundo, mais profundo. Jesus está revelando quem ele é quando ele faz essas afirmações. Então essa expressão eu sou carrega então um peso teológico imenso dentro da palavra de Deus. Ela nos leva para o coração da revelação de Deus no Antigo Testamento. Ela vai nos levar então para o Êxodo capítulo 3. Porque é lá que vai aparecer essa primeira expressão de quem Deus falando, eu sou. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, revela o seu nome. Então a expressão eu sou nos leva para a aliança, para a libertação do povo, nos leva para o êxodo, nos leva para a presença de Deus no meio de Israel. Por isso é tão importante essa expressão eu sou. Não à toa que Cristo a usa. Por isso, antes de estudarmos então cada uma dessas declarações lá no Evangelho de João, precisamos começar com uma pergunta. Quem é esse Jesus que diz eu sou? Quem é ele? O Evangelho de João vai começar respondendo desde o início. João capítulo 1, verso 1. Os irmãos devem saber de cor. O que está escrito lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o Evangelho de João começa de maneira nítida. Quem é Jesus? Perceba que João não começa com o seu evangelho com o nascimento de Jesus em Belém, como os demais evangelistas. Não, ele começa antes da criação. João começa antes de Abraão. João começa antes de Moisés, antes de Israel, antes mesmo do tempo existir. João começa na eternidade. Eternidade. E mais adiante, em João capítulo 8, Jesus faz uma declaração que vai impactar seus ouvidos, vai chocar os seus ouvintes. João 8,58, Jesus vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Entenderam. Por isso que pegaram em pedras para poder jogar em Jesus. A passagem diz isso. Quando Jesus declara isso, os judeus rapidinho, cada um pega uma pedra e querem apedrejar Jesus. Então eles entenderam. Jesus ele não estava apenas dizendo que era mais antigo que Abraão. Não. Ele estava reivindicando para si o nome de autoridade de Deus. A autoridade e identidade do Deus que se revelou a Moisés. Jesus está se identificando como o grande eu sou. Ou seja, Jesus, irmãos, ele é o Deus eterno que se revelou no fogo da sarça. Ele é o verbo eterno que se fez carne na eternidade. Ele é o Cristo que declara antes que Abraão existisse, eu sou. Essa, então, é a base de toda a nossa série. Os outros próximos 7 sermãos. Então, os 7, eu sou, não são frases soltas, aleatórias. Não, são revelações da glória de Cristo. Cada uma delas, então, vai nos mostrar que Jesus é o Deus da aliança, irmãos. Vindo ao mundo para cumprir a criação, ou seja, realizando o propósito para o qual Deus criou todas as coisas desde o princípio. Os irmãos, prestaram atenção na ministração que nós lemos em Romanos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se referindo a Cristo Jesus. Então Jesus é o Deus da aliança, vindo ao mundo para realizar então um novo êxodo e conduzir seu povo à vida eterna. Então a grande pergunta, quem é Jesus? Será que Jesus é apenas um mestre em destaque?
Será que Jesus foi apenas um bom exemplo a ser seguido? Ou será que Jesus é o próprio Deus que veio habitar conosco? É isso que a palavra do Senhor vai nos mostrar. Só é possível, irmãos, primeiramente gostaria de destacar, responder essa pergunta, quem é Jesus? Porque o nosso Deus é um Deus que se revela. E é exatamente esse o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar com os irmãos. Só é possível saber quem é Jesus, porque o nosso Deus é um Deus que escolheu se revelar. Então, primeiro ponto, o Deus que se revela. Quando nós olhamos para a história de Êxodo, capítulo 3, está acontecendo em um momento de crise, irmão. Está acontecendo ali. O povo de Israel está escravizado no Egito. Os irmãos estão lembrados? Os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, estão debaixo da opressão de Faraó. A promessa de Deus parecia distante. A aliança parecia ameaçada ou até mesmo quebrada. O povo está gemendo, o povo está sofrendo, o povo está clamando. Moisés, por sua vez, ele está no deserto. Moisés havia tentado aliviar o fardo do povo, os irmãos lembram? Tinha um egípcio lá batendo no filho de Israel. Ele meteu o soco, tentando amenizar, mas não deu conta com suas próprias forças. Acabou matando o cidadão e teve que fazer o quê? Fugir. Estava lá na terra de Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro. Quando, de repente, então, Moisés ouve a voz de Deus. É nesse cenário, exatamente nesse cenário. Moisés não está nos palácios, ele está lá no deserto, longe dos palácios. Deus aparece. O versículo 2 vai nos dizer, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Irmãos, Moisés vê então uma sarça ardendo em fogo. Era comum as sarças pegarem fogo naquela região, porque era uma região muito quente, deserta, e pegava fogo de fato. Mas tinha algo diferente nessa sarça. Ela ardia no fogo, mas sabe o que acontecia? O fogo não consumia a sarça. Moisés vendo aquilo, falou, que maravilha é essa? Vou lá ver o que está acontecendo. Então Moisés, ele vê a sarça que arde em fogo e não se consome. E aquilo então chama a atenção de Moisés. Ele se aproxima e Deus chama-o pelo nome. Deus vai falar, Moisés, Moisés. A primeira coisa, irmãos, que precisamos observar é esta. Deus se revela. Moisés não descobriu Deus por uma investigação humana. Preste atenção nisso. Não subiu até Deus por meio de uma especulação religiosa. Ele não encontrou Deus porque era mais sábio do que os outros homens da sua época. Não. Deus apareceu, Deus falou, Deus chamou, Deus se revelou. Esse é o padrão de todas as escrituras, toda a escritura. O homem não alcança Deus pelas suas próprias forças, irmãos. Deus se dá a conhecer. É Deus que desceu. É Deus que fala. É Deus que revela. E o que então Deus revela a Moisés? Veja comigo o verso 6. O que ele diz? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus se apresenta então como o Deus da aliança. Irmãos, Deus, ele não é uma divindade desconhecida ali. Ele não é uma força impessoal. Ele não é uma ideia religiosa. Ele é o Deus que fez a promessa aos patriarcas. É um Deus que zela pela sua palavra. O Deus que chamou Abraão. O Deus que preservou Isaac. O Deus que conduziu Jacó. O Deus que prometeu descendência, terra, bênção para todas as famílias da terra. É esse Deus que está se revelando a Moisés. Parecia que estava tudo esquecido. Parecia que tinha ficado tudo no passado. Mas Deus não muda. Deus vela pela sua palavra. Deus zela, Deus é fiel. Deus não falha como nós falhamos. Não. Depois Deus diz, lá no verso 7, verso 8. Vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los. Essas palavras são preciosas, irmãos, prestem atenção. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus desce e Deus livra. Deus liberta. O Deus da Bíblia não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Deus não é um Deus todo-poderoso que não se importa conosco, não. Ele não está distante, frio, alheio ao nosso sofrimento, como se ele estivesse intocável. Ele conhece a aflição dos seus filhos. Deus olha, Deus vê, ele ouve o clamor dos seus irmãos. E ele desce para libertar. Não estamos a sós.
Não estamos abandonados. Não estamos à revalia. Então Moisés pergunta, lá no verso 13: quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Então tudo bem. Moisés falou, ok, entendi, você quer me levar, você quer que eu vou lá no Egito, mas quando eu chegar lá no meio daquele monte de povo, que eles não sei, o que eu vou falar? Chegar lá e falar, Deus me enviou, quem é que eu vou falar que me enviou? E Deus vai responder o quê? Eu sou o que sou, no verso 14. Esse nome, irmãos, revela a eternidade, a independência, a fidelidade e a presença de Deus. Deus é aquele que é. Ele não depende de ninguém para existir. Ele não foi criado, ele não muda, irmãos. Ele não envelhece, ele não começa e nem termina. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o Deus todo-poderoso, absoluto, autoexistente, eterno e fiel. Deus não depende de nós. Deus existe de eternidade, e Ele é Deus. Mas esse nome também, irmãos, vem dentro de uma missão redentiva. Deus não revela o seu nome para satisfazer uma curiosidade apenas de Moisés, não. Ele revela o seu nome porque Ele está vindo libertar o seu povo. O Eu Sou é o Deus da aliança que desce para salvar. Isso então vai nos preparar para entender o Evangelho de João. Quando Jesus vai usar então essa expressão, eu sou, ele está se colocando dentro dessa história do Antigo Testamento, dentro dessa história do povo de Israel. Ele está dizendo que eu sou o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente e agora estou aqui. Cristo Jesus, encarnado. No Êxodo, irmão, Deus desce para libertar Israel da escravidão do Egito. Mas no Evangelho de João, Deus vem em Cristo para libertar seu povo da escravidão, do pecado. Perceba o paralelo. Novamente, no Êxodo, Deus revela seu nome a Moisés. Em João, Jesus revela o Pai ao mundo. No Êxodo, Deus conduz seu povo pelo deserto. Em João, Jesus conduz seu povo à vida eterna. E ainda no Êxodo, Deus habita no meio de Israel através do quê? Do tabernáculo. Mas em João, no Novo Testamento, no Evangelho, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Irmãos, precisamos entender que nós só conhecemos Deus porque Deus se revelou a nós. E isso deve primeiramente nos humilhar, irmãos. Nos abater. Não somos donos da verdade. Não encontramos Deus por méritos intelectual, tradição familiar, não, ou um esforço religioso. Se nós conhecemos Deus, é porque Ele se fez conhecido a nós. A iniciativa é sempre de Deus. Ele é soberano. Mas também, irmãos, isso deve nos consolar. Não apenas nos abater. Porque o Deus que se revelou a Moisés continua sendo Deus que vê, ouve, conhece e desce para salvar o seu povo, seus filhos, que é a igreja dele. Talvez você possa estar passando por um tipo de deserto de Egito, preso, cansado, oprimido, confuso, sofrendo. Talvez com a impressão de que Deus está distante. Êxodo 3, irmãos, nos lembra que Deus vê a aflição do seu povo. Deus vê o sofrimento da sua igreja. Mas em João, a palavra do Senhor nos mostra algo ainda maior. Que Deus não apenas apareceu em uma sarça, Deus veio em carne, irmãos, e osso. Deus entrou na nossa história, Deus habitou entre nós, por isso louvado seja o nome do Senhor. Deus habitou entre nós, irmãos, o Verbo eterno se fez carne. E é exatamente esse o segundo aspecto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Que no primeiro momento, para entendermos quem é Jesus, precisamos entender que Deus se revela. Só podemos saber quem é Jesus porque Deus se deu a conhecer. Nesse segundo aspecto, agora que Deus se deu a conhecer de maneira progressiva nas suas sagradas escrituras, através de símbolos, nós estamos sempre batendo aqui sobre tipologia. Ou seja, o templo apontava para Cristo, o tabernáculo apontava para Cristo, os sacerdotes apontavam para Cristo, os sacrifícios apontavam para Cristo.
Os reis apontavam para Cristo. Tudo está indo para se consumar em Cristo Jesus. Por isso, o Verbo eterno se fez carne. Convido os irmãos, então, agora a abrir a palavra do Senhor no segundo ponto em João, capítulo 1. Vamos ler mais um trecho da palavra de Deus. De Êxodo, vamos para João, capítulo 1. Vamos ler de maneira alternada, do 1 ao 18. Então, o Verbo eterno que se fez carne. Então, primeiro, podemos ver que o Deus que se revelou, em Êxodo, capítulo 3, verso 1 a 15. Agora, o Verbo que se fez carne, em João 1, do 1 a 18. Vamos ler de maneira alternada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da As quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Irmãos, preste atenção, João, ele começa o seu evangelho com uma frase que nos leva de volta a Gênesis, os irmãos perceberam? Gênesis capítulo 1, verso 1 nos diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. João 1:1. No princípio era o verbo. João quer que enxerguemos Jesus à luz da criação. Antes de todas as coisas, o verbo já existia, ele já era. Ele não passou a existir a partir do Novo Testamento, em Mateus. Não, irmãos. Jesus, ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Depois João vai dizer para nós, lá no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa então que Jesus não pertence ao nosso lado, ou seja, o lado das criaturas. Jesus pertence ao lado do Criador. Tudo que foi criado por intermédio dele, e ele não é parte daquilo, irmãos. Jesus, ele não é criatura, ele é o Criador, ele é o agente da criação. Quando nós olhamos, por exemplo, em Gênesis, Deus cria por meio da sua palavra. Não é verdade? Deus disse, haja luz, e houve luz. Em João, descobrimos que essa palavra criadora é pessoal. Esse verbo eterno, essa palavra criadora é quem? Jesus, irmãos. A palavra verbo aqui é palavra. Então nós podemos ler também, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Percebe, irmãos, a glória. Jesus não é uma criatura, ele é o Criador, o verbo eterno. E João continua, 1, verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
Aqui começamos a ouvir os ecos do eu sou. Ou seja, Jesus, ele é vida, ele é luz, ele é aquele que brilha nas trevas, ele é aquele que traz nova criação. Mas o ponto mais surpreendente vem no versículo 14. Veja o que o versículo 14 vai nos dizer. E o verbo fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, unigênito do Pai. Irmãos, o verbo eterno se fez carne, irmãos. Olha que maravilha, olha só que coisa tremenda. O Criador entrou na criação. O Deus eterno assumiu a natureza humana. O Filho se aproximou de nós, não apenas em voz agora, não apenas em fogo, não apenas em nuvem, como no Antigo Testamento no Êxodo, mas em carne e sangue. A palavra traduzida aqui por habitou carrega a ideia de armar uma tenda ou tabernacular. Tabernáculo. Os irmãos conseguiram perceber? Ou seja, João está dizendo que em Jesus Deus armou sua tenda entre nós. Ele veio habitar no nosso meio. Por isso que existiu o tabernáculo no meio do povo de Israel, porque apontava para Cristo, aquele que viria e armaria a tenda ou habitaria no meio do seu povo. O tabernáculo apontava justamente para isso. No Êxodo, irmão, Deus habitou no meio do povo em uma tenda. Mas em João, Deus habita entre nós em Jesus Cristo, por isso louvado seja o nome do nosso Deus. Isso também cumpre a promessa de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que quer dizer? Deus conosco. Irmãos, essa promessa não aponta apenas para a presença geral de Deus, ajudando o seu povo, não. Ela encontra sua plenitude em Cristo Jesus. O nascimento de Jesus é a chegada do Deus conosco. Deus se revelou no fogo, aquele mesmo Deus se revelou no fogo, agora se revela em carne. Deus que falou com Moisés, agora fala como um filho encarnado. O Deus que habitava no tabernáculo agora habita entre nós, Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Deus conosco na nossa fraqueza, na nossa dor. Viveu a nossa carne, sabe o que é sofrer, viveu debaixo da lei. Deus conosco no caminho da cruz. Deus conosco para nos levar ao Pai. E João vai afirmar categoricamente: vimos a sua glória. Irmãos, essa afirmação ela é extraordinária. Porque no Antigo Testamento, a glória de Deus aparecia na nuvem, no fogo, no tabernáculo, no templo. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Irmãos, lembram dessa passagem? No monte. Mas ele pôde ver apenas parcialmente. Agora João diz, nós vimos a sua glória em Jesus Cristo. A glória de Deus, que é Cristo, irmãos, tocou leproso. Chorou diante do túmulo de Lázaro, lavou os pés dos discípulos. A glória de Deus, que é Cristo, foi levada em uma cruz. Por isso João também afirma, a lei foi dada, no versículo 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. Irmãos, Moisés foi servo. Cristo é filho. Moisés recebeu a revelação. Cristo é a própria revelação. Moisés apontou para Deus. Cristo revela de maneira plena quem é Deus, porque Ele mesmo é o próprio Deus. Moisés mediou uma antiga aliança. Cristo inaugura a nova aliança no seu sangue. E João então vai concluir no verso 18. Preste atenção. Ninguém jamais viu a Deus. Mesmo Moisés pedindo lá no monte. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, Jesus não apenas fala sobre Deus, ele revela Deus, porque ele é Deus. Vejam comigo, os irmãos vão entender. João, capítulo 14, verso 8 e 9. Vamos abrir, vamos ler juntos. Replicou-lhe Filipe, Senhor,
Irmãos, já pensou os discípulos naquele sofrimento, Jesus tão anunciado que ia ser crucificado? A promessa de tribulação para eles. Filipe chega, Senhor, tudo bem. Só te peço uma coisa, mostra-nos o Pai é o suficiente. Jesus vai falar, Filipe, tanto tempo estou convosco, não tens me conhecido? Jesus Cristo é o próprio Deus, irmãos. Jesus disse o quê? Aquele que vê a mim, vê. Irmãos, se queremos conhecer Deus, precisamos olhar para Cristo Jesus. Não devemos começar com as nossas ideias sobre Deus, sobre as nossas preferências sobre Deus, sobre os nossos traumas, tradições, ou alguma imaginação que nós temos sobre Deus. Precisamos começar com Cristo, é olhar para Cristo. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus, porque quem vê Cristo vê o Pai. Quem ouve Jesus ouve o próprio Deus. Quem rejeita Cristo também está rejeitando o próprio Deus. E quem recebe Cristo, recebe aquele que enviou, que é o próprio Deus. Isso também, irmão, significa que Deus ele não é distante. Em Cristo Deus veio para perto. Ele se fez o Emanuel. Ele habitou entre nós. Quando o pecado nos expulsou da presença de Deus, Deus veio até nós em Cristo para nos levar de volta. Ele é a plenitude, irmãos, de todas as coisas. Ele é o Messias prometido desde o Éden, o descendente da mulher, Gênesis 3,15. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, é Ele, o Israel perfeito, o Salvador prometido, é Ele, Cristo Jesus. Toda a Escritura aponta para Jesus. Por isso, o último aspecto que eu gostaria de destacar nessa pregação desta noite é justamente esse, o Cristo prometido. Então, irmãos, já vimos primeiramente, quem é Jesus? Lembra que esse é o tema da nossa pregação, para dizer o eu sou. Primeiro, vimos que para entender quem é Jesus, precisamos entender que Deus se revelou. Isso nós precisamos entender. Só podemos conhecer quem é Jesus porque Deus se deu a revelar. Ok? Depois, nós vimos o quê? Podemos conhecer Jesus. Quem lembra? Quem arrisca? Sobre o que nós tratamos? Maísa? Hã? O verbo que se fez carne. Justamente, o Deus que revelou. Primeiro para entender quem é Jesus. Depois para entender quem é Jesus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, o Emanuel. Ele tabernaculou entre nós, ele armou tenda entre nós, o Messias prometido. É justamente isso que nós veremos agora, o último ponto, o Cristo prometido. Quem é esse Jesus? Agora, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez? Convido os irmãos a abrir em João 8. João 8, do verso 48 ao 59. Estarei lendo os ímpares e os irmãos respondendo com os pares. Não, agora é o contrário, eu vou ler os pares e os irmãos respondem com os ímpares. Amém, irmãos? Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tem demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se.
Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, olha só que coisa. Em João 8, Jesus, ele está em confronto com aqueles líderes judeus. A discussão é intensa. Eles questionam a sua identidade, a autoridade de Jesus, sua origem, a sua relação com Abraão. Jesus então vira para eles e reafirma que aqueles que guardam sua palavra jamais verão a morte. Os judeus então reagem dizendo que Abraão morreu, os profetas morreram, e perguntam então: és tu, porventura, maior que nosso pai Abraão? Essa é uma pergunta central. Jesus é maior que Abraão? Maior que Moisés? Maior que os profetas? Maior que o templo? Maior que a história de Israel? A resposta, irmãos, do Evangelho de João é sim, infinitamente maior. Jesus diz, no versículo 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Os judeus não entendem. Presta atenção o que eles vão perguntar. Ora, ainda não tem nem 50 anos e vistes Abraão? É importante lembrar que Abraão existiu por volta de 2.000 anos antes desse acontecimento, aproximadamente. Então os judeus viram e falaram, não, agora a gente está certo, você tem demônio mesmo. Como é que você fala que viu Abraão? Você não tem nem 50 anos, Abraão existiu há quase 2.000 anos atrás. Então Jesus fala, irmãos, no verso 58, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, essa frase ela é central para o nosso sermão dessa noite. Jesus não diz, antes que Abraão existisse, eu já existia. Isso já seria impressionante. Mas ele diz, eu sou. Ele toma, irmãos, para si a linguagem da eternidade divina. Jesus se identifica com o Deus que se revelou a Moisés. Ele se apresenta como aquele que não apenas veio antes de Abraão, não apenas isso, mas que existia antes de Abraão, acima de Abraão e como cumprimento da promessa feita a Abraão. Quando Jesus disse então, eu sou, os judeus vão entender. Eles entendem que rapidamente eles fazem o que? Pegam pedras para poder jogar em Jesus, apedrejar Jesus. Eles entenderam que Jesus está fazendo uma reivindicação divina. E aqui está, meus irmãos, a chave da nossa série, a qual vamos expor, a qual já iniciamos. Todas essas declarações do eu sou, que nós veremos no livro de João, são revelações da identidade divina de Cristo. E isso exige uma resposta de nós. Em João 8, os líderes religiosos respondem com o quê? Com pedra. Não é verdade? Eles rejeitam o eu sou. Eles preferem a sua religião, a sua tradição, a sua segurança, o seu orgulho, os seus pecados. Eles têm Abraão nos lábios, mas não reconhecem aquele a quem Abraão esperou e almejou por ver o seu dia. E esse é um perigo também, irmãos, para nós, nos nossos dias. Podemos ter a Bíblia, a tradição, a confissão, a doutrina, linguagem cristã, e ainda assim não viver o Cristo ressurreto nas nossas vidas. Podemos admirar Jesus como um tema religioso, como algo legal, mas não nos rendemos a Ele como o grande eu sou, o Senhor dos senhores, os reis dos reis, o Rei da igreja, o nosso Senhor, o nosso líder, o nosso dono, a nossa vida, o sentido de todas as coisas. João escreveu para que nós possamos crer. Eu escrevi essas coisas para que creais, diz João. A fé verdadeira, irmãos, não é apenas aceitar informações sobre Jesus, é reconhecer quem Ele é confiar nele, é reconhecer e receber vida no seu nome. Então a pergunta diante de nós é inevitável. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Será que Ele é apenas um mestre? Apenas um bom exemplo? Ou apenas mais? Não, irmãos. Ele é o grande eu sou. Por isso, devemos nos prostrar diante dele. Por isso, devemos crer nele. Por isso, devemos obedecê-lo. Por isso, devemos adorá-lo. Não há neutralidade diante de Cristo. Ou pegamos pedras para jogá-lo, ou dobramos os nossos joelhos diante dele. Ou resistimos, ou cremos. O grande convite dessa série
que estamos expondo é: venha ver quem Jesus é. O pão que satisfaz, a luz que ilumina, a porta que salva, o pastor que dá a vida, a ressurreição que vence a morte, o caminho de volta para o Pai, a videira verdadeira em quem nós frutificamos. Mas, acima de tudo, veja nele, irmãos, o grande eu sou. Para concluir, então, irmãos, antes de ouvirmos esses 7 sermões sobre o eu sou, precisamos guardar essa verdade no coração. Quem fala cada uma dessas declarações é o Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, os 7 eu sou de João não são frases isoladas, são janelas abertas que apontam para a glória de Cristo, para a glória de Deus. E esse é o alvo da nossa série. Não apenas aprender mais sobre o eu sou, mas crer profundamente em Cristo, amá-lo mais sinceramente, segui-lo com mais fidelidade e encontrar nele vida, irmãos, que só o grande eu sou pode dar. Esse é o objetivo, esse é o foco. Que Deus, irmãos, possa abrir os nossos olhos para vermos a glória de Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor nos conduza à fé verdadeira e genuína. E que a igreja reconheça em Jesus o Deus eterno que veio habitar entre nós. Porque o eu sou se fez carne. E somente nele nós temos vida. Ele é o Senhor da igreja. Que Deus nos abençoe, irmão.